Boa tarde, pessoal. Este é o Literando Pluriarte, mais do que especial, sendo gravado aqui diretamente do Espaço Gueto, que está localizado no bairro São José da cidade de Parnaíba. Mais um espaço na nossa cidade que fomenta a arte nas suas mais diversas atividades. Tá? O espaço já existe aqui na cidade há mais de 2 anos e foi idealizado pelo Felipe Santos juntamente com o Andrade. E hoje eu vou ter a honra e o prazer de conversar com a Érica Jampi, que é uma das atrizes mais renomadas da cidade de Parnaíba. Tem um currículo enorme, já participou de diversas peças, é escritora. Inclusive, agora, recentemente, ela tem desenvolvido um trabalho muito legal voltado para o público infantil e ela vai trazer mais detalhes para a gente aqui durante essa nossa conversa para o Literando Pluriarte a respeito da sua obra, da sua trajetória e do seu pensamento enquanto artista na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Beleza? Érica, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite e vir conversar comigo aqui nesse espaço, nesse templo, por que não dizer assim, né? Nesse templo, como eu costumo usar esse adjetivo, né? E não é exagero da minha parte, eu queria que você iniciasse aí falando um pouco das suas atividades atuais, o que você anda fazendo enquanto artista, né? Que você é um artista plural, né? Você escreve, você faz poema, você faz entrevista, você atua, enfim. Bem, boa tarde a todos que estão aqui com a gente, né, nesse momento. E realmente eu gosto de fazer de tudo um pouquinho. Eu sinto realmente essa necessidade de estar criando. É inquieta, criando, né? Eu sou muito inquieta. E na criação, então assim, eu uso toda essa energia para criar. E aí eu trabalho com escritas, com teatro, atuando mesmo, dirigindo. Eu amo fazer trilha sonora, por exemplo, eu fiz a trilha sonora ali, o caminho musical dos Piratas. Mas você compõe também, toca os instrumentos, produz? Não. Qual é a tua participação nisso exatamente? Na escolha assim da trilha. Ah, né? entendi. É como se fosse uma espécie de direção musical. Direção musical, isso. Legal. E aí eu gosto muito, né, de colocar aquela cena com aquela música, Entendi. ou uma sonoplastia mesmo. Então, assim, eu já enxergo, vendo a Consegue cena, ter essa sensibilidade, né, e escolher aquela trilha adequada. Que som eu preciso ou não som, mesmo silêncio, né, naquele momento. E aí eu me divirto bastante com tudo isso, escrevendo poemas também, mas sempre eu tento fugir disso, mas sempre estou escrevendo alguma coisa que vai para a música, que eu quero musicar. Você acaba sendo meio que puxada por isso. Puxada para isso. Por isso que veio o livro das Marchinhas, né? Marchinhas Perfeita Viagem, que é uma homenagem à cidade de Parnaíba e que traz as minhas vivências dentro do livro, com todo o cotidiano de Parnaíba e o que é que ele atravessou em mim, nesse livro, né? E aí também eu estou com espetáculos em cartaz, espetáculos infantis, que é Os Piratas Sempre em Busca de um Tesouro. Eu escrevi esse texto. Roteiro, e agora tudo. Da sua dirijo, cabeça. só não atuo. Legal. Esse daí. Né? E também tem o Eu Quero, eu botei esse nome porque realmente é um nome que a gente utiliza muito, uma frase, né? Muito impositiva, eu quero. E Exatamente. O nome do espetáculo é infantil também, infanto-juvenil, e eu quero entrar em cartaz com ele, é o próximo que eu pretendo trabalhar, e tem Feitiçaria de uma Bruxa Avoada, que é uma inspiração de uma obra, né, onde eu mesclei, vamos dizer assim, um prólogo com a obra já existente. Entendi. Assim, metade do espetáculo foi eu que escrevi, a outra metade já existe. Eu complementei, já existe. Entendi. Mas quero completar. Ou seja, tu pegaste, vamos dizer assim, o contexto de uma obra que já existe e trouxe para a tua cabeça e desenvolveu de acordo com as tuas ideias, né? Isso. E aí com as tuas percepções, né? Isso. E aí esse trecho que eu fiz aqui, que é bem importante dentro do espetáculo, eu quero desenvolver o final dele, para ficar totalmente autoral. Né? Então, legal. Eu gosto muito de escrever. Não é de hoje, desde criança eu dava muito papel, muita caneta, lápis,
numa sacolinha de tecido. Eu tenho fotos, né, assim, mostrando isso também. E a outra versão minha é que eu gosto muito de música. Acabei de passar no curso de música na Universidade Federal, que vai começar agora em agosto. E eu estou muito feliz, porque eu vou poder me expandir dentro da percussão, que é o que eu amo. E por isso, aí uma coisa traz a outra. O amor ao samba, os projetos do samba, né, também, que é o Samba na Pele, e eu quero continuar, e o Samba na Casa do Vizinho, que também não pode parar. E que por isso tem os canais, né, que são canais que se direcionam ao samba. O Eu Sol, Eu Samba, e o teatro tem o Katana de Luz, que é o grupo que eu represento. Me permita te fazer uma pergunta. Em relação a esse trabalho que você faz, desenvolve voltado para o samba, ele já existe há exatamente quanto tempo? Há 2 anos, mais ou menos. Na verdade, é mais de um, né? Oi? É mais de um projeto desses que você desenvolve, né, envolvendo o samba. Isso, né? Tem o Samba na Casa do Vizinho, que é aberto para toda a comunidade, crianças. Esse tem mais uma conotação social ali e tal. Isso, mas também, e tem o Samba na Pele, que esse é o voltado para crianças, somente para crianças, e ele é aplicado nas escolas, para esse público infantil, para eles conhecerem, né, os compositores, a história do Brasil através do samba. Entendi. De uma forma, vamos dizer assim, mais leve, né? Ali dançando, brincando, né? Isso. E por trás daquilo ali sendo, né, vamos dizer assim, inserido, né? Colocado todo esse aprendizado. Os nomes que fizeram história no nosso país, né? E é importante a gente não ter essa possibilidade de mostrar para essas crianças quem foi Clara Nunes, por exemplo, quem foi Carmen Miranda. A lista é enorme, a gente não consegue, né? Cartola, né? Inclusive, no Samba na Pele, a gente teve a possibilidade de criar um samba homenageando a cidade de Parnaíba, mas trazendo dentro da letra os nomes Cartola. Fazendo as citações desses grandes representantes da nossa música. Isso, mesclando ali, né? Fazendo uma simbiose dos nomes dos sambistas com os nomes de espaços de Parnaíba. Maravilha, maravilha. E ficou muito legal a letra. Falta musicar, viu? Eu vou até confessar para você, tá, que durante muito tempo da minha vida, minhas andanças no universo da música, você sabe que eu sou músico, todo mundo sabe, obviamente, e eu passei muito tempo da minha vida absorvendo e cultuando, ouvindo muita coisa estrangeira, entendeu? Sim. E aí, muito tardiamente, eu acho que é o termo bem adequado, que eu comecei a dar mais atenção para a produção nacional. Assim, quando eu falo produção nacional, vai além do rock, principalmente a música popular brasileira, que a gente sabe que é riquíssima, né? Inclusive, você já citou aqui alguns nomes, né? E agora, mais recentemente, eu tenho parado para observar mais atentamente, ouvir, inclusive, né, os nossos violonistas, né, que eu acho uns grandes, né, cara? É uma coisa absurda. Eu me emociono quando eu começo a ouvir e percebo o quanto o país é rico musicalmente, né? Sim. Porque a gente o tempo todo é bombardeado com essa ideia de que o que é bom tem que ser gringo, entendeu? Né? E muitas das vezes a gente negligencia, né, o nosso produto, né? Isso, e né? Que vai, lógico, além da música, não é só música, né? Tem tudo, né? De grande qualidade, a gente tem que conhecer os compositores que hoje a gente não sabe mais quem é que compõe as músicas, não tem mais na verdade, eu acho que a coisa ficou muito massificada e com isso realmente desqualificou muito, assim, né? Deixou muito a desejar a questão da qualidade, né? Tanto em composição, em letra, enfim. Né? São novos tempos, a gente tem que se adaptar, a gente tem que lutar. Nosso intento não é criar nenhuma polêmica, está só comentando, né, a respeito desse assunto, que, enfim, queira ou não, ele acaba vindo à tona, né? Sim. É absolutamente normal. Mas voltando aqui ao assunto das suas produções atuais, das quais você já comentou aqui, né, boa parte delas, eu queria que você falasse como é que tem sido a receptividade desse seu trabalho na cidade de Parnaíba. E a gente sabe, né, que em pleno século XXI os artistas ainda têm uma certa dificuldade de ter, né, o reconhecimento, de ter mesmo até, digamos, algumas oportunidades, né, por que não dizer assim, de mostrar seu trabalho de uma forma, vamos dizer assim, mais ampla, mais adequada. Eu queria que você me falasse como é que tem sido essa sua experiência em relação a essa questão da receptividade, da aceitação. Bem, eu posso dizer que é bastante positivo, né? Porque
tenho muitas caminhadas, né? Então, assim, eu vou dar falar um relato que aconteceu e que nem foi aqui em Parnaíba, mas aqui já aconteceu também isso. Mas eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em Teresina. Eu estou fazendo pontes aí em Teresina, Parnaíba, as articulações, o pessoal do samba lá, principalmente, né, colocando aqui para a gente poder ampliar esses horizontes de mostrar que tem samba no Piauí e que tem samba no Nordeste. E que a gente faz parte do Brasil. E por isso que a gente tem samba. Infelizmente, a gente ainda tem que estar levantando essa bandeira para, né, as pessoas olharem dessa maneira, né? Porque aqui é um estado que faz parte da federação. Faz parte da federação. Então, eu encontrei uma pessoa lá no Baile dos Artistas, que tem todo ano. Teresina? Isso. E aí eu estava aqui sentada, na minha descansando um pouquinho, eu fui de Carmen Miranda, né? Fazer a homenagem a Carmen Miranda e fui de Carmen Miranda. E aí a moça chegou assim, bem tímida, aí, com licença, e oi. Aí começou a perguntar, você é a Érica, que tem um canal, e que tem samba, e aí começou a falar, sim, nossa, mas eu admiro tanto você, olha, você me inspira. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Porque assim, a gente vai caminhando, sabe, Pô? Porque não podemos parar. E eu sou uma mulher de muito movimento. Eu não consigo ficar parada, eu fico assim, não fico bem. Eu compreendo. Você, não fica, vamos dizer, se preocupada mesmo, é o termo mais adequado, no sentido de se tem alguém gostando, se está tendo um retorno, enfim, você vai fazendo, vai produzindo, que é uma coisa que você ama, gosta. É o que eu entendo, né? Essas sementes da arte. E aí eu acredito que eu já deixei algumas e preciso fazer muito mais para despertar as pessoas também para a sua arte. Esse é um dos objetivos que eu penso. E uma coisa, essa sua percepção e a forma que você se posiciona, né, enquanto artista, né, de levar a arte para as pessoas, você não está só dizendo, eu sou a Érica Janta e aqui é a minha arte. Você está, né, incutindo na cabeça das pessoas a desenvolver, né, os seus potenciais, né, enquanto artista também, né, o que é mais legal. Né? E isso, inclusive no Samba na Casa do Vizinho, conseguimos fazer alguma coisa, alguma diferença. Porque teve... Eu cheguei a ver os vídeos lá, a galera no carnaval, todo mundo cantando, animado e tal, né, que estimula, né? Isso, então... E além de enaltecer os nossos, né? Sim. Então, assim, eu me surpreendi que foram 8 participantes, sendo que tinha pessoas que nunca escreveram nada, que nunca subiram no palco, mas que fizeram a sua própria marchinha, tiraram do seu cotidiano, tinha até fatos reais, como o galo, né? E aí a pessoa nunca teve experiência nenhuma. E aí subiu no palco, aí teve gente que já gostou bastante. Érica, olha o tanto de medo que eu tinha. Pelas imagens que eu vi lá, né, inclusive, assim, vi um pouco, mas deu para perceber que a galera é muito envolvida ali. Isso, né? Então assim, isso pode trazer o quê? O despertamento de um sonho que ficou para trás. Sim. Que é isso que eu penso sempre. E a arte nos dá esse poder, né? E a arte nos dá esse poder de sonhar. Porque hoje em dia as pessoas não estão mais sonhando, não estão mais fantasiando, não estão mais criando. Estão ali, o tempo todo... eu acho, tá? Eu posso esperando alguma coisa. Eu posso estar falando bobagem aqui, desculpa te interromper, eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que boa parte disso se deve ao sistema em si que a gente está vivendo, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas demasiadamente em ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro. É importante, é lógico. A gente está inserido no sistema. Mas está uma coisa assim desenfreada, sabe? As pessoas não param mais para ouvir uma música, não param mais para ler um livro. É raríssimo. Para fazer o que gosta. Exatamente, também, né? Se afasta disso. E a arte, ela traz isso, ela só traz aquilo que lógico que a gente não pode generalizar, isso não é um quadro geral, né? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão meio que, vamos dizer assim, travadas nisso, né? Nesse sistema que vai te conduzindo ali silenciosamente, e a pessoa não se dá conta, o cara nunca ouviu, de repente, sei lá, Chico Buarque, nunca leu um livro, nunca teve esse contato mais direto mesmo com a nossa produção, né?
Sim. Que é uma coisa que, inclusive, eu faço muito, viu, Érica? Desde as minhas andanças, minhas primeiras andanças enquanto artista, eu sempre defendi, sempre enalteci os nossos artistas de Parnaíba, porque, assim, eu já senti na pele, né, preconceito, falta de respeito mesmo, né, para com a gente enquanto artista, sabe? Eu já passei por isso, sabe? Eu estou falando isso abertamente para o público agora, para todo mundo, porque isso é algo que a gente precisa vencer e precisa mostrar o contrário, entendeu? Porque durante muito tempo você sabe que o artista ainda infelizmente em alguns casos estigmatizado, né? As pessoas costumam misturar muitas coisas do lado pessoal do cara com o artista, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Sim. Você é artista, na sua vida pessoal você faz o que você quiser, entendeu? Não misture enquanto artista, elas podem andar junto, podem, né? Inclusive, em alguns casos, é até legal que andem juntos, mas é importante que a sociedade como um todo entenda que as pessoas precisam respeitar o lado pessoal das criaturas, né, que produzem arte, né, que é o nosso foco aqui, o nosso contexto, né? Érica, você já falou que o seu trabalho tem tido uma receptividade bem legal, eu fico muito feliz de saber disso, tá? E eu queria agora que você falasse, que você tem uma trajetória muito longa, eu queria que você falasse nesse momento, 2026, século XXI, como é que está o seu sentimento em relação a toda a produção que você tem feito até agora? Como é que você se sente? Eu me sinto bastante realizada, mas eu sempre tenho aquela coisa de fazer mais, né? Sempre. Eu não tenho, assim, vontade de parar, né? Até porque eu sinto que tudo que eu faço, tudo, é sempre também, é lógico que eu vou me sentir bem, mas é em prol do outro. Realmente é desse despertamento que eu tento erguer. É legal porque, né? Ou seja, a tua atuação começou a trilhar esse caminho mais voltado, vamos dizer assim mesmo, para o social mesmo, né? No sentido de fazer esse resgate, de estimular, né? Criar novas, né? Espalhar novas sementes ali para procriar. Que né? eu comecei como atriz, realmente atriz ali, atuando nos palcos e não tendo nenhuma participação em direção, né? Ou em outra coisa qualquer. Aí depois, quando eu fiz a primeira direção, que foi um texto do Benjamin Santos, A Besta Confusa, e que foi um grande desafio para mim, porque ele exigiu algumas coisas e Entendi. que eu achei isso interessante. Era mais complexo. Né? Mais complexo. E foi um trabalho assim maravilhoso, né? Em que tivemos um período de tempo grande assim para poder montar o espetáculo. E fiz essa direção musical, inclusive é um musical, o espetáculo, e ficou muito bom. E aí, depois que eu fiz essa direção, eu gostei de ir para esses outros lugares, né? Ou seja, te deu ali uma certa segurança para você continuar, né, trilhando esse caminho aí. Né? Só que aí eu já me aprofundei, fui me aprofundando, então de direção já fui escrevendo. Entendi. Né? Aí da escrita eu mesmo dirijo minhas escritas em muitas, além de algo que é muito forte em mim, que é a contação de histórias. Legal. Principalmente para o público infantil, mas já contei história para adultos, né? Mas a base mesmo, assim, o foco é o público infantil. Essas histórias são autorais? Muitas delas são autorais. Outras são os clássicos, você pega ali também, insere no meio. Eu pego livros que não são muito conhecidos, Entendi. né? Assim, eu vou para essa vertente para que as crianças conheçam aquele autor, entendi. Né? Aquela autora. Para estimular também o hábito da leitura e para conhecer os autores, né? Leitura. Sim, legal. Sim. Mas muitos eu escrevo. Por exemplo, eu tive um desafio de fazer contação de história para bebês, de 0 a 5 anos de idade. Legal. Bebeteca, né? Aí você tem que ali meio que mergulhar naquele universo para saber as nuances, né? Ter noção. Não é a mesma coisa, né? Desde o tom de voz que você tem que usar, o não chegar perto, né? Respeitar o ambiente deles. Tem toda uma conotação até psicológica mesmo, assim, né? Envolvida nesse trabalho. Né? E, inclusive que envolve abordagem, os pais também, né? Essa abordagem também envolve bastante os pais, né? Legal. Então, assim, eu escrevi a minha própria história, assim, como é que eu vou contar uma história para bebês, que eu nunca fiz isso, para esse público. Então, eu fui lá, escrevi Naná e o Neném.
Naná e o Neném, a mãe e o bebê, que passam pelas 4 estações. E aí o que é que eles vão fazer dentro dessas 4 estações? Então é bem sensitivo a contação, né, a história, e ficou bem legal e é assim, uns 15 minutos, também não pode ser muito grande, Entendi. né? Essa contação para bebês, e ficou legal. E depois veio Por um Mundo Mais Bacana, que já não é meu, mas que também adaptei para fazer contação para bebês, e por aí vai. Então, assim, essa questão do público infantil é algo que me atrai bastante. Eu sinto muita afinidade com o público de 0 até seus 12 anos de idade, né? Não que eu não trabalhe com outros eixos, mas o que eu gosto realmente ali, que me fascina, é o público infantil. Você acaba se envolvendo também, né? Nossa, por conta da própria áurea, né? Vamos dizer assim. Né? É incrível. A criança tem esse poder de transmitir. Ver no olhar. Essa inocência mesmo, assim, congênita e, né, muito natural, né? Sim. E ver no olhar da criança aquele feedback ali. Legal. Tão puro e tão envolvente que você se emociona. Esse e trabalho, aí você sabe que está no caminho certo. Esse trabalho que você acabou de descrever, de que forma você põe ele em prática? Por exemplo, é algo mais particular, as pessoas te contratam, estou um bebezinho aqui e tal, vou contar as historinhas, você também faz as creches e tal. Como é que funciona na prática esse trabalho? Eu trabalho com contrato, ou às vezes eu faço aqui, já fiz oficinas de teatro aqui. Legal. Também, né, com trabalho voluntário também. Entendo. Mas também eu trabalho com contratos, né, lá no SESC, nas escolas, né, muito lá pelo SESC contando história, já tem até já aí datas marcadas mais para o segundo semestre também, julho também a gente está vindo aí com uma oficina. E aí eu faço essas histórias e ensaio, né, vejo quais os elementos que a gente usa, né, para essa contação. Para bebês é um pouco diferente, porque você vai ter que usar o sensitivo. Sim, sim. Como você falou lá atrás, né? Tem uma abordagem muito específica, né? Até mesmo, assim, eu pesquisei, estudei, e cheguei a conclusões. Eu fiz pedagogia, como pedagoga também, esse curso me ajudou bastante, né? E aí cheguei até essa questão mesmo do perfume, não usar perfume forte, os pais, entendi, né? Porque tem bebês que têm alergia. Uma sensibilidade, além da alergia, tem uma sensibilidade também a certas fragrâncias. Né? Isso. E esse nome sensibilidade é o que a gente tem que ter quando a gente trabalha com crianças. Legal. Né? Estar atento até a isso, porque eles não vão sozinhos, eles vão com os pais. Então, os pais também precisam ser orientados nesse momento da contação de histórias. Legal, eu fico muito feliz, tá? Assim, tendo essa oportunidade de conversar com você, Érica, e saber mais da sua pessoa enquanto artista, né? Que, na verdade, eu já acompanho o teu trabalho, você sabe disso já desde, sei lá, anos 90, enfim. Eu já conheço, assim, muito das suas produções, muito não, já conheço uma quantidade considerável das suas produções, que são muitas, né? Entendeu? Eu agradeço e eu fico muito feliz. Eu sei que você tem uma trajetória extensa, né? E assim, como você pontuou, né? Você está cada vez mais abrindo esse leque, atuando em ramos diferentes, inclusive, né? Esse que é muito importante, que é voltado para o social, né? No sentido de estimular essas novas cabecinhas, né? A terem o hábito de leitura, a desenvolver conceitos, habilidades artísticas, né? Nas suas mais diversas expressões. É um trabalho, no mínimo, assim, que nos deixa orgulhosos, né, de saber que nós temos em Parnaíba um artista, né, do seu porte, do seu tamanho, da sua importância, né, desenvolvendo todo esse trabalho, né, como eu usei o termo, né, um leque mesmo, assim, abrangendo vários segmentos. Isso é muito legal. Érica, eu queria que você falasse agora, você já falou um pouco da sua trajetória, né? A gente não consegue falar tudo, né? Obviamente. Aqui é o supra-sumo, né? Eu queria que você falasse, aqui não é um roteiro, né? Pessoal, é só para dar uma situada. A sua opinião no mundo globalizado e completamente informatizado, eu queria saber da sua pessoa quais são os desafios nós, enquanto artistas, nesse novo mundo. Dessa massificação, no sentido mais amplo da palavra, que também acabou, né,
vamos dizer assim, engolindo, né, o meio artístico também, né? Eu queria que você falasse das suas impressões, o que você acha que é legal, o que não é, em relação a esse novo mundo que a gente está vivendo, né, da qual nós estamos inserindo nele, e a gente sabe que tem uma série de implicações. Eu queria que você falasse a respeito disso agora, para os nossos telespectadores. Bem, o que a gente sabe é que a gente não pode fugir disso, nem proibir. É um caminho sem volta. É um caminho que está evoluindo, na verdade, né? Gostando ou não, nós temos que passar por ele. Nós vamos passar, né? Então, o que eu acredito que a gente possa fazer é colocar no nosso tempo a presença da gente na nossa família, por exemplo, né? Já que acredito que a família é a base de tudo, é onde a criança nasce, onde a criança geralmente cresce, né? Em meio a nós adultos, a nós orientadores, pais ou não, mas somos os orientadores. Então, a presença dentro desse âmbito familiar, primeiramente, eu vejo como muito importante. E é daí que a gente vai conduzindo o nosso tempo. O tempo para a tecnologia, o tempo para conversar, o tempo para brincar, o tempo para estudar. E a gente sempre dá o exemplo também disso, né? Porque a criança é um espelho da gente. Ela absorve então, tudo que está ali. Eu estou vindo aqui do pequenininho, né, para o adulto, porque o adulto já é mais difícil da gente convencer. Claro, porque muita coisa já está ali estabelecida, já está enraizada. Mas não é impossível. Claro, né? Que não. Mas aí a gente... É mais difícil, né? Porque exige mudança de hábito mais radical e tal. Né? Que cada um tem os seus modos de ser, então a gente tem que respeitar isso, né? Até onde a gente pode. E aí a gente dá esse exemplo também, e de também não estar nesse estado de ficar o tempo todo diante de um celular. Compreendo. Né? Porque eu acredito que isso acaba que você fica sem criar. Assim, a criação é você olhar a natureza, é você estar em contato com as pessoas, é olhar nos olhos das pessoas. Eu acredito nisso o tempo inteiro. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo situações, né, de pessoas, de crianças, de adolescentes, não importa a idade, esse envolvimento tão profundo com esses aparelhos tecnológicos, de fato, seja ele qual for. De fato é preocupante. E também fico muito preocupada com essa situação que já tem algum tempo, né, de artistas serem colocados ali de lado e as empresas, vamos dizer assim, né, escolherem um IA, por exemplo, porque sai mais barato, ou porque isso, ou porque aquilo. Isso é muito triste, porque a criação somos nós. Exatamente. O que eu entendo. Na verdade, nós. A inteligência artificial ela é um projeto. Eu posso falar isso assim, com uma certa propriedade, mas acredito que eu não sou expert no assunto, mas pelas pesquisas que eu faço, assim, relacionadas ao assunto, na verdade, não só IA, mas a própria tecnologia da qual nós estamos usando e usufruindo hoje em dia, ela não é nova, né? Ela vem se aperfeiçoando ao longo das décadas, né? Quem tem um pouco de conhecimento, né, sabe disso, né, nessa área de tecnologia, enfim, computacional, né? A gente sabe que começou lá na guerra, a finalidade era para fins bélicos e tal, depois que ela foi, né, se popularizando, né, muito tempo depois. Então, assim, não é algo novo, é algo que, lógico, eu particularmente eu gosto muito de tecnologia, eu inclusive tenho trabalhado bastante com inteligência artificial para fazer minhas produções, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que ter mesmo esse freio, né, cara? A gente tem que... Chega um momento que a gente tem que dosar, equilibrar, exatamente, entendeu? É legal a gente estar se usufruindo disso, porque realmente facilita bastante, facilita, né? Principalmente a gente trabalha com produção. Não, claro que não. Acredito que nós temos que... Mas trazer esse assunto à tona é exatamente no intuito de meio que deixar um alerta mesmo, né? Por que não dizer assim, para essa nova geração essa inclusive que você trabalha com essa geração, né? Você citou lá atrás, né? As crianças, os bebês, as crianças, jovens, enfim, né? A intenção é exatamente essa, acho que o termo adequado é esse mesmo, alertar, né? E fazer com que as pessoas
ter um pouco mais de sensatez no sentido de não usar de uma forma desenfreada, enfim, entendeu? Mas o bom é que nós estamos por aqui ainda produzindo arte da forma, vamos dizer assim, analógica, né? E tem dado muito certo, isso que é o mais importante. Né? Érica, eu percebi que você está com um livrinho aí do seu lado, eu queria que você falasse desse livro, né, que faz parte também, envolve o seu contexto, né, enquanto artista, atriz, aliás, melhor dizendo, né? Sim. Que envolve teatro, dramaturgia, poesia, projetos voltados para criança, enfim. Eu queria que você falasse agora desse livrinho que eu achei muito bonitinho. Eu sei que o conteúdo também é idem. E fale dele aí. Esse livro, ele é um livro de marchinhas, poemas marchinhas, né? São musicados? Não, ainda não. Marchinhas Perfeita Viagem. Está no projeto. Está no projeto, está em projetos aí futuros, né? E aí ele fala das minhas vivências dentro da cidade de Parnaíba, trazendo o cotidiano, espaços da cidade, hábitos, né, também. Faz esse resgate, né? Sim, sim. E aqui tudo que eu consegui ver até hoje da minha cidade, que eu amo tanto, está aqui nesse livro, em forma de marchinhas. Legal. Ah, mas por que marchinhas? Porque, para mim, é um conteúdo super divertido, simples. Você gosta do samba? Eu gosto do samba. Você é sambista? Se considera sambista? Sim, Legal. me considero sambista, pesquisadora, inclusive. Legal. Que é muito rico, inclusive, né? Aqui, né? É muito rico, inclusive, a gente sabe que é. Sim. Pois é, então... vai além do batuque, né? Muito além. Muito, muito além. E as marchinhas, inclusive, também faz parte do nosso contexto histórico, nas décadas de 10, 20, 30, Legal. né? No início aí dos tempos no nosso Brasil, ela já estava inclusa na questão social. Sim. E que trazia já as críticas sociais, sutilmente, Noel Rosa, por exemplo, sim, né? Sim. É um grande compositor de marchinhas, então é algo que me diverte bastante. E a marchinha é divertida. Então resolvi trazer de uma forma bem simples, em que todo mundo entendesse, e garanto que não tem uma pessoa que leia esse livro que não deu um sorriso. Esse livro, em alguma página. Ele foi lançado ano passado? Ele foi lançado em 2024. 2024. Está recente ainda. Pela Academia Parnaibana de Letras, que foi um edital. Que você foi contemplado. Viva, né? E eu fui selecionada, né? O livro foi selecionado e a gente publicou pela Academia Parnaibana de Letras. O lançamento foi lá no Museu do Mar, né? Foi uma experiência muito bacana. Eu mesmo fiquei assim, nossa, passou, meu Deus, vou ver um livro publicado. Mas é uma obra importante, legal, né? Traz esse resgate, traz junto com o resgate essa importância do samba, que vai além do samba, né? Tem os personagens, sim, né, que desenvolvem, que criaram toda ali uma narrativa, né, com samba, de vida, de sacrifício, enfim, sim, de tragédias, por que não dizer assim também, né? Inclusive, a gente sabe que tem, né? A marchinha fala do bairro de São José também, fala do Cajueiro Humberto de Campos, então legal, também tem um contexto histórico das casas antigas, né? Esses palacetes que a gente tem aqui, fala dos quintais, que é muito comum aqui em Parnaíba, ainda né? Tem essa tradição, né? Por exemplo, eu morei, nasci e me criei, e estou morando ainda, né? Numa casa que o quintal é enorme. Eu brincava nesse quintal e fazia minhas histórias inconscientemente com meu irmão. Ou seja, o quintal, ele além de fazer parte de uma memória, né, de várias memórias, ele contextualiza, né, todo aquele ambiente familiar, né? Aquele ambiente familiar. E é o ambiente, fala até do escarro do parnaibano, que se você prestar atenção, eu adoro escarrar no meio da rua. E aí foi bem legal, porque no dia que eu fiz o escarro, o nome da marchinha é O Escarro, eu fiz lá e saí. Quando eu bati o portão, tinha uma pessoa na minha frente que escarrou. Bem, eu fiz a marchinha certa. Legal. Então, assim, fui pegando isso, né? E eu tenho vontade de publicar. Apesar de ser um termo escatológico, mas
ele representa de forma, vamos dizer assim, fidedigna ali, né? É um hábito. Certos conceitos, Isso, né? É um hábito Atitudes. também, né? É sim. Legal. E tenho vontade de publicar outros livros, inclusive de dramaturgia, que envolve Os Piratas Sempre em Busca de um Tesouro. Não é publicado, né? Entendo. Vai para o palco, mas não foi publicado ainda. O Eu Quero, tem o Penduricalho e o Regador de Palavras também, que é outro espetáculo que eu não publiquei. Esse teu caminho, essa tua inserção dentro da escrita, que também está inserido no teu universo artístico enquanto atriz, ele começou exatamente em que ano? Qual foi a tua primeira produção enquanto escritora? Olha, assim, oficial que eu tenho lá, já está digitalizado, foi o Eu Quero, foi em 2015. Mas a primeira oficina que eu fiz de teatro, não sabia nada de teatro, estava começando, Sim. eu já escrevi um texto chamado A Rosa dos Ventos. Legal. Que fala de um local onde tem pessoas internadas, né? Sim. E aí eu escrevi para fazer a culminância da oficina. A professora, né? Entendi. Na época, em cima desse seu texto, ele foi desenvolvido a parte... Dentro da oficina. E eu tenho ele ainda hoje, manuscrito, e que eu não coloquei ainda aí para dar continuidade, né? Mas dá um ótimo texto também, Rosa dos Ventos. E eu tenho alguns amigos que brigam comigo. Brigaram tanto que eu tirei o Eu Quero da gaveta, né? Os Piratas. Então, o Eu Quero, por exemplo, é de 2015. Né? Legal. Ou seja, esse teu primeiro trabalho, né? Lógico que a gente ninguém nem discute isso, é uma coisa óbvia, ele tem muita importância para você, mas por enquanto ele ficou ali reservado naquele momento, né? Isso. Mas você tem a pretensão de, né, em outra ocasião, de repente pegar ele ali, inserir em outra coisa. Eu tenho escritas, né? Assim, que eu só comecei, aí não vou fazer isso agora, não vou falar disso agora. Tem escritas que eu tenho que ter cuidado em como levar isso para o palco, porque são muito profundas e que pode não deixar as pessoas tão bem, né? Entendo. Então, assim, eu tenho nessa questão... Tem esse cuidado de fazer uma avaliação, pra falar da morte, por exemplo, Entendo. né? Então, assim, eu dei uma parada nele e tá lá guardadinho, uma hora eu pego, se der tempo. Legal. Vamos voltar a falar desse livro aqui. Sim. Como eu costumo dizer, inclusive em várias entrevistas minhas, né, que muito da produção que é feita aqui em Parnaíba, ela começa bonita na capa e no conteúdo, tá? É o meu orgulho de dizer isso, até porque eu já tive a oportunidade e privilégio de conversar com, inclusive, escritores renomados aqui de Parnaíba, tá? Sim. E é algo que me deixa muito feliz, porque esse é meu intuito, a minha intenção é exatamente essa, é trazer os vultos, né, da nossa cidade, para que eles sejam devidamente reconhecidos e vistos para o mundo, né? Marchinhas, né? Perfeita Viagem, bem legal a capa, comemorando 180 anos de Parnaíba. Agora me fale onde é que a galera pode adquirir essa obra, esse livro. Bem, a gente tem a obra lá na Banca do Louro, na Banca do Jean também, que é lá no mercado. Tradicional Jean, Tradicional Jean, né? E a gente tem também lá em Teresina, no Sebo Literário, que fica lá na Campos Salles, né? Então você pode procurar também. Tem nas plataformas, a Amazon, por exemplo? Não, ainda não. Mas pode também diretamente comigo, com a Maria Luísa. Maravilha. É importante deixar esse recado aqui, né, para que você aí, posteriormente, que vá nos assistir, né, à tarde, de noite, de manhã, de madrugada, enfim, você escolhe. Eu peço, inclusive, que você compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aí, tá? Siga o canal, que é muito importante para que o canal possa crescer e que a gente possa trazer mais conteúdos que são muito importantes. Você ler uma marchinha, você escolher e... Não, eu vou pedir que você faça isso. Tá? Eu estou sem o meu óculos. Ah, você não consegue ler? Não consigo. Eu vou tentar, que a minha visão também não está 100% não. Vou pegar aqui um aleatório, tá? Uma dessas marchinhas aqui aleatórias. Fala dos urubus também. Que legal. Eu vou aproveitar aqui, ler aqui, eu escolhi aqui, Depósito Alegria. No bairro São José, não ando à toa, um rio, pôr do sol, galera boa. E a brisa balança a canoa, e nas ruas eu ando devagar.
Mas se junto tudo isso a um pegadinho, a um pagodinho, o tempo passa bem devagarinho. Que legal. Tem rima, tem métrica, né? E encaixa legal ali com o boom, né? Eu não sei se você sabe. As crianças gostam também. Que legal. O João, que eu tenho um filho, sim, tem eu conheço, 8 anos, conheço seus né? Vai filhos. fazer 9 daqui a pouco. Ele adora o de urubu. Legal. Que fala dos urubus que andam aí rondando. Érica, eu percebo que você, sem exagero, você está realizada, né, cara? Você já produziu muito, vai continuar produzindo muito mais, eu não tenho dúvida disso, tá? Isso nos deixa profundamente orgulhosos e felizes de ver você, né, assim como vários outros artistas que nós temos na nossa cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, né, como diz o carismático Monsanto, né, do Piauí. Enfim, né, com todo respeito, sem bajulação. Então, Érica, o nosso bate-papo, a gente poderia ficar aqui horas e horas, cara, que são muitos assuntos. Você é uma criatura muito articulada, muito inteligente, da qual eu admiro, tenho admiração. Inclusive, tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com a sua filha, né, no ano passado, na qual, no projeto Encontrão, né, de arte e cultura do Teatro Saraiva, né, que é um evento aqui praticamente, a gente pode dizer, tradicional já na nossa cidade. E eu fiquei muito feliz, tá? E até agradeço aqui publicamente você ter permitido ter desenvolvido esse trabalho com a sua filha, que é muito competente também, inclusive, muito inteligente. Eu queria que agora você ficasse à vontade para falar mais um outro assunto que a gente não abordou aqui durante o nosso bate-papo, algo que você julgue ser interessante para ser dito aqui para o mundo, enfim. Bem, eu queria lembrar assim, que essa minha trajetória também se deve a Deus maravilhoso, no qual eu acredito muito, na espiritualidade, mas as pessoas aqui presentes também, que estão ao meu redor, né? Os meus amigos, grandes amigos que acreditam no meu trabalho também. Posso citar alguns, mas é melhor, não sei nem se eu devo falar nomes, porque a gente acaba esquece, esquecendo, né? também, né? E aí, mas o Chan, né, aqui do gueto, o Felipe, Mara de França, Carmen Carvalho, Fernanda Veiga, que é uma grande parceira também. Então, são muitas pessoas que vivem ao nosso redor e que também dão esse apoio, fazem com que a gente ande também nessa trajetória, porque a gente não faz nada sozinho, nada. Então, se não fossem os meus amigos também, para ajudar de alguma forma, contribuir, eu estar ali junto com eles também nos trabalhos deles, né? Tudo isso é uma parceria, é uma junção, uma simbiose muito bacana que faz a gente crescer juntos, né? Então, e aí queria falar um pouco do Espaço Gueto, né? No qual é um espaço muito importante para mim também, que quando eu soube que ia ser aqui no bairro São José, eu fiquei muito feliz. No quintal da sua casa. Eu já passei aqui na porta. Literalmente no quintal da sua casa. Então, assim, passei aqui na porta já para saber onde era. Lembro do dia da inauguração, eu vim. É o segundo endereço dela, viu, pessoal? Uns amigos aí. Brincadeiras à parte aí. Trouxe meus filhos também, teve uma feijoada, eu lembro, legal, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me envolver com o Chan, com o Felipe, e a gente foi fazendo parcerias, foi aplicando oficinas de teatro aqui, o que eu sei fazer, né? Eu consegui trazer para cá, né? E também os meninos, sempre que precisam, eu também estou dentro no que eu puder contribuir da parte deles de audiovisual. Eu não entendo muita coisa, mas eu consigo contribuir. Mas está sempre presente, também, sempre ali presente, se disponibilizando, né, no sentido de ajudar, de fomentar também, né? Por que não dizer assim? Né? E é um espaço aberto para todos, né? Onde você pode trazer seu projeto, escreva o seu projeto, quer aplicar aqui no espaço, pode vir usar o espaço também, né? Então, é grandioso ter um espaço como o Gueto aqui no nosso bairro, que já é um bairro cultural, um bairro de artistas. Exatamente, viu? Já tem essa tradição. Eu até pegando aí um pouco da sua colocação, né, dando continuidade, né, através da sua fala, esse espaço, né, ele tem uma importância não só pelo trabalho em si que ele desenvolve, né? Se trata também de uma arquitetura, né, clássica, né,
Sim, né? Que é uma casa antiga e tal, inclusive está bem preservada, como vocês vão poder conferir aqui nesse cenário maravilhoso que nós estamos aqui fazendo essa gravação para vocês, tá? E quero já deixar aqui meu mais profundo agradecimento para a gerência da casa, que é o Chan, da qual ela já citou aqui, o Felipe, né, que são esses caras aí que estão levantando essa bandeira da arte na cidade de Parnaíba. Inclusive, Érica, eu acho, não tenho certeza que nós precisamos de mais espaços como esse. Precisamos. Na comunidade, principalmente, né, para levar arte para as pessoas que não têm acesso. Você sabe que, infelizmente, muito do que é produzido no contexto artístico, ele acaba sendo um pouco elitizado, né? E as pessoas da periferia acabam meio que sendo ali esquecidas e tal, não conseguem ter essa proximidade, né? Que é algo, inclusive, que eu defendo bastante. Por isso que a gente já teve muitas ações aqui na rua mesmo, na frente... Para aproximar a comunidade, estimular, né? Para a comunidade participar, porque a gente está em meio, temos muitos vizinhos incríveis aqui, e a gente está sempre ali fazendo alguma coisa para essa comunidade, né? Trazendo até o samba na casa do vizinho, a feirinha das mulheres empreendedoras também, o cinema. Então é muita coisa que a gente vai envolvendo essa comunidade, mostrando que a gente está aqui para eles. E que eles têm esse espaço que podem usufruir também. Artes plásticas, literárias, o que for. Legal. Oficinas, de fotografia, de teatro, enfim. Fotografia. Legal. Érica, a gente vai polemizar um pouco desse assunto para a gente, de fato, encerrar essa conversa maravilhosa que eu estou tendo aqui com você. Na sua concepção, o que você acha que falta em Parnaíba para que projetos como o Gueto, por exemplo, possam ter, vamos dizer assim, sejam mais ativos, possam existir em mais lugares? O que você acha que falta? Acredito que apoio financeiro, sim, porque aqui a maioria das coisas são os meninos, a gente mesmo que contribui, né? Tem aluguel, água, né? Mas também eu sinto, por mais que a gente divulgue, assim, esse apoio nas divulgações também. É incrível como a gente tem dificuldade de chegar. Então, acredito que por meio de órgãos públicos, um apoio dentro disso também, dentro desse universo de comunicação. Para intensificar esse trabalho também de divulgação. De comunicação. Né? Ou seja, para que essa divulgação chegue no maior número de pessoas, né? De uma forma forte, ali, intensa. Isso. A gente ainda tem dificuldades. Inclusive, essa comunidade que a gente abrange aqui, ela já vem. Mas hoje em dia, acredito que até uma transformação de comportamento mesmo, muita gente não quer sair de casa, né? Quer assistir, quer acaba meio que sendo ali... Então, a gente tem uma certa dificuldade. Aquela comunidade, aquela coisa de ficar ali muito sedentária por conta de uma série de fatores que não vale nem a pena a gente comentar aqui, que nós sabemos os motivos, né? Cada pessoa com suas Sim, claro, a gente também tem que respeitar, né? Eu acredito muito nessa questão de ter esse apoio também dentro da comunicação, da gente poder potencializar, ampliar essa divulgação também, né? De espaços assim como o Gueto. Eu vou falar por mim agora, tá? Talvez eu esteja falando bobagem aqui para você e para o mundo, mas eu não sei, eu acho que mudou muito pouco, sabe? Eu sempre observei nas minhas andanças, né, enquanto artista, que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esse tal apoio financeiro, igual você falou, principalmente dos órgãos, vamos dizer assim, né, que deveriam estar fomentando, né, a arte, né, que são as secretarias de cultura, enfim, mas a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter um apoio das empresas, dos empresários, né, que a gente sabe que em Parnaíba é uma cidade já que tem um nível de desenvolvimento considerável, né, e inclusive tem empresários aqui que têm um poder aquisitivo também considerável, né? Pessoas, inclusive, que podem sim estar, né, ajudando, né, financeiramente, que é o que a gente está debatendo aqui, colocando, né, em pauta, em discussão. Eu acho que está mais do que na hora dessas pessoas mudarem um pouco dessa mentalidade, né? A gente não está aqui dizendo que as pessoas são obrigadas a ajudar os artistas financeiramente. O que a gente está dizendo é que
A arte produzida na cidade de Parnaíba é feita com responsabilidade, com compromisso, gente que já está aí há décadas atuando, que é o seu caso e muitos outros, né? E essas pessoas precisam, né, de devido respeito no sentido mais amplo da palavra, inclusive desse incentivo que é importantíssimo, né? Sim, Por exemplo, eu tenho uma parenta minha que é neta da minha sobrinha, que agora recentemente ela tem ganhado, né, uma série de medalhas competindo como lutadora de jiu-jitsu, né? E ela é uma criança, cara. E assim, quando eu soube, eu fiquei assim, poxa, que maravilha, mas pense na dificuldade. Ano passado, para ir para Fortaleza, foi um Deus nos acuda, cara. Então, assim, a gente está colocando isso aqui, infelizmente, é meio chato, né? Mas é importante nós, enquanto artistas, né, enquanto fazedores de arte, enquanto preocupados com que tudo isso que a gente produz, né, seja continuado, perpetuado, né? É importante que a gente traga à tona essa discussão, né, cara? Sim, e que isso seja bem claro, principalmente para quem contrata a gente também, né? Seja qualquer tipo de arte. As pessoas sempre acham, quem não está tão envolvido com a arte, que é a gente chegar, faz lá o nosso espetáculo e pronto. Não. O que a gente fez para antes do espetáculo, nos bastidores, né? Falta esse olhar, né? Falta esse olhar mais sensível no sentido de observar que o artista não é só aquele que subiu no palco, né? Tem todo, né, então, um trajeto, um trabalho, né? Isso, você ficou meses ali ensaiando, você ficou meses se preparando, figurino, cenário, né? Então, assim, é uma energia que a gente desprende muito quando a gente trabalha com criação, com arte, porque vem exatamente da gente, é orgânico, total, né? Então, é preciso que as pessoas tenham essa clareza de reconhecer que não é da noite para o dia que a gente faz uma performance, uma criação ou uma música, um show musical, né? Inclusive, depois do Samba na Casa do Vizinho, que eu trabalhei um pouco mais também com produção, e que hoje eu assisto um show, por exemplo, muitas vezes eu gosto de ver o artista ali cantando, eu gosto, mas eu vejo o todo daquilo, como é que o que ele fez para chegar até ali. Um simples cabo, um cabo de microfone, um cabo que deu um problema e troca outro, a mesa de som, não sei o quê. Gente, é muito complexo. Se a gente for detalhar e escrever cada passo que você dá para montar um espetáculo ou um show musical, quantas pessoas o desgaste físico, emocional, né, financeiro. naquilo, é muito Muitas das vezes você, psicologicamente, emocionalmente não está legal, mas você tem que estar ali produzindo. Mas você está lá porque você tem um compromisso de estar se apresentando naquele momento, naquele horário, tem pessoas me esperando e você vai com respeito a essas pessoas. Então, assim, tudo isso, se você for escrever, dá um livro enorme. Só o passo a passo do que você vai fazer no momento de uma apresentação, seja ela qual for. Verdade. Em que você usa vários recursos, né? Então, assim, geralmente os empresários não enxergam isso. Não enxergam, acham que um músico, por exemplo, chega lá, pega sua guitarra, seu violão e canta e pronto. Não é assim. Não é dessa forma. O artista não é isso. O artista, ele se prepara, ele precisa se preparar. Exatamente. Inclusive, dentro disso aí, do psicológico, né? Do artista, que você não sabe como é que ele está realmente naquele momento. Mas ele está ali junto com você para cumprir aquele compromisso ali. Entregar o melhor, né? Tudo, né? Entregar o seu melhor, né? Legal. Gente, agora de fato nós estamos chegando ao final desse bate-papo para lá de descontraído, né? Que essa é a verdadeira intenção, e trazer um pouco, né, da trajetória, né, da pessoa, do trabalho, do compromisso enquanto artista, né, e por que não dizer como pessoa também, da Érica Jump. Érica, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu queria que você encerrasse agora é para encerrar mesmo, é a saideira, né, brincadeiras à parte. Eu queria que você se autodefinisse aí com uma palavra, com uma frase, e o que você espera de Parnaíba no universo artístico para os anos subsequentes, para o futuro. Uma definição, Érica é movimento.
Não tem jeito. Isso é uma coisa que realmente eu já tenho certeza plena. Movimento. E o que eu espero de Parnaíba e das pessoas de Parnaíba, que movimente também. E que a gente vá crescendo juntos sempre. Sonhar, né? Sonhe, desperte seus sonhos e tente realizar. E se realizar, movimente de novo. Legal. Tchau, pessoal. É isso, até a próxima. Eu peço que você deixe o seu comentário aí, tá? Compartilhe esse vídeo, curta para que o canal possa crescer, para que você possa ajudar o fortalecimento desse trabalho que é importantíssimo de trazer para o mundo, né, ao conhecimento do mundo, a produção que é feita aqui na cidade de Parnaíba pelos nossos vultos artísticos, culturais e humanos. Tchau, tchau. Queria pedir só licença para quem Sim. puder, segue lá o canal do samba, fortalece o samba no Piauí, @eusol_eusamba, tudo junto, vai lá, compartilha, comenta, vai ajudar bastante a gente chegar no ápice. Tchau.